Bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. E essa semana chegando, é festa no município, aqui estamos em Marechal Cândido Rondon e nada mais propício para falar sobre colesterol junto com essa festa do município, onde tem a comunidade alemã, onde eles fazem muita comida, né? Joelho de porco, Weissmann, né? Tem boi do rolete, a gente vai falar muito sobre colesterol. Então, é para você e para todos que querem escutar sobre o colesterol. Eu sei que já falamos anteriormente sobre o colesterol, mas hoje eu vou contar história. Eu vou dizer para vocês a base, o fundamento, da onde que surgiu a história de que colesterol faz mal. Porque a coisa mais importante para a gente não é só saber se faz bem ou não faz mal. É o conhecimento, tá? Conhecer profundamente para saber o quanto estamos sendo enganados com a história de que colesterol faz mal. Na verdade, o colesterol te faz bem. E quanto mais baixo, pior. Quanto mais alto, melhor. Claro, desde que ele seja saudável e não esteja com frações inflamatórias nele. Tá? Então, vou contar a história. Vai ser uma pequena minissérie, não tão comprida, larga quanto a de déficit de atenção, o TEA, mas eu provavelmente vai ser uns 2 ou 3 episódios para poder finalizar, para que no final vocês aprendam a decidir se vocês estão querendo realmente continuar com estatinas ou não. Tá, ok? Porque o mais importante é ter conhecimento. E o conhecimento vai te libertar das grandes mentiras que a gente vive há muito tempo. Então, colesterol. Então a gente começa, tudo iniciou na década de 50. Teve um novo paradigma, tá, na área da saúde. Foi estabelecido nesse tempo que gorduras saturadas e colesterol são prejudiciais por serem a causa primária da doença cardiovascular. Mas por que eles falaram isso naquela época? Tem histórias anteriores, né? Então, estudos clínicos e de meta-análise naquela época, porém, têm mostrado o contrário, tá? Obtidos em fontes alimentares ou em endógenos, fora disso, né? Esses componentes que eles dizem ser maléficos, na realidade, são essenciais para a performance fisiológica da boa saúde. Então, o que eles dizem ser ruim, na verdade, é muito bom. Aquele velho ditado, né? Desconfie. Se eles querem falar que algo é ruim, por que será? Talvez eles tenham um interesse por trás disso, tá? Então, o conceito de que sua ingestão deve ser evitada é uma falácia que tem gerado consequências irreparáveis para a saúde do bem-estar e também da economia. É um erro gravíssimo que se persiste há décadas, okay? Quase mais de 100 anos. Então, qual é o modelo químico da gordura? Vocês sabem o que é modelo químico? O que é gordura? Nem médico profissional sabe o que é gordura. Eles dizem que gordura é colesterol é gordura, e na verdade não são, tá? Colesterol é gordura? Muito bem, sim. Mas gordura é colesterol? Não, não é. Olha a confusão, tá? Então, os lipídios, eles são lipídios. São moléculas orgânicas gordurosas, serosas, caracterizadas por sua fraca solubilidade em água, tá? E efetiva solubilidade solventes orgânicos não polares. Tá? Então, não diluem água. Então, a gente chama isso de gordura. Então, as gorduras saturadas são aquelas que todos os átomos de carbono estão ligados a um número máximo de hidrogênio. Ou seja, todos os carbonos dessa molécula estão quimicamente saturados. A gordura saturada, que dizem ser a vilã, na verdade é a bonzinha da história. Então a gordura saturada é a saudável. Contrapartida, a insaturada, que não. Só que eles dizem justamente o inverso. E gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são aquelas cujos átomos de carbono, né, os átomos de carbono, não estão completamente saturados com átomos de hidrogênio. Então elas ficam livres. Tá? Isso que é o perigoso. Então, as ligações químicas saturadas têm maior quantidade de energia covalente e por isso são mais estáveis às mudanças físico-químicas. Elas têm mais estabilidade. Consequentemente, são menos suscetíveis à geração de radicais livres. Olha que interessante. E as alterações oxidativas endógenas que contribuem para a perda da homeostase, da tua saúde. Tá? Então, quanto mais saturada a gordura, mais estável e menor risco de produzir radicais livres. E eles dizem o contrário.
Por outro lado, todos os ácidos graxos poliinsaturados, como o próprio nome já denomina, né, são constituídos de múltiplas ligações duplas entre os átomos da sua estrutura molecular. Tá? São muito mais vulneráveis aos ataques de radicais livres e de serem desnaturadas, causando danos à molécula. Devido à sua instabilidade química, esses ácidos graxos são mais vulneráveis a ramificações oxidativas com a formação de moléculas tóxicas indesejáveis. Então, a poliinsaturada, a monoinsaturada, todas as gorduras insaturadas são oxidativas e produzem radicais livres. Em contrapartida, as saturadas não. Então, busque sempre consumo de gorduras saturadas. Tá? Agora, vamos contar um pouco da história. Lá em 1875, foi criado pelo engenheiro Henry Simon, um alemão nacionalizado inglês, o primeiro moinho processador que revolucionou na época a tecnologia de refinamento dos grãos. Tá? Foi maravilhoso para a época, porém não para a tua saúde. Mesmo revolucionário, esse moinho foi o passo inicial das retiradas das fibras e do aumento do índice glicêmico desses alimentos, assim como na maior absorção dos carboidratos. A partir do refinamento dos grãos, começou um grande problema de saúde na humanidade. Tá? E a ideia de que o colesterol alto provoca doenças cardíacas remonta a um outro doutor, Rudolf Virchow, tá? Um médico patologista polonês-alemão, considerado o pai da patologia moderna. Olha em que mãos nós estamos, né? Toda a medicina foi desenvolvida, nós estudamos sobre esse patologista, um dos, né, não só ele, mas onde ali ele alegava, em 1800, durante uma autópsia de cadáveres, ele verificou que casos de espessamento das artérias que apresentavam acúmulo de colesterol depositado nas paredes, né? Então ele culpou o colesterol. Esses achados o levaram a criar a hipótese, ele teve uma hipótese, de que o colesterol seria a possível causa das doenças cardíacas, devido ao entupimento dos vasos. Hoje em dia, com muitos estudos publicados, esses estudos não chegam no nosso consultório porque a indústria não quer que chegue. O médico vai ter que ir atrás e pesquisar. Hoje sabe-se que o colesterol, principalmente a fração de baixa densidade, LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, está presente sim nas artérias cronicamente inflamadas do organismo, como o endotélio vascular, com a finalidade de proteger o dano celular, a injúria celular. Então, o colesterol que está sendo visto nos vasos sanguíneos está de proteção e não causando lesão, ele está desinflamando um quadro já inflamatório. Tá? Lá em 1911, olha que interessante, até então se usava só banha de porco, não tinha outro óleo para consumo. Tá? Só que em 1911 foi lançado nos Estados Unidos pela empresa Procter & Gamble, já existia essa empresa perigosa, o primeiro óleo vegetal hidrogenado de algodão, chamado de Crisco, rico em ômega 6. Justamente o ômega 3 é o bom, o ômega 6 não é que é ruim, mas a desproporcionalidade entre ômega 3 e 6 causa lesão também. E olha que curioso, e a primeira descrição oficial de infarto, porque até então não existia infarto miocárdio, ocorreu, né, um ano depois, em 1912. Desde então, os índices de doença cresceram vertiginosamente. Quer dizer, até usar banha de porco, não existia infarto miocárdio. Não tinha publicado, não existia nenhuma história de infarto miocárdio. Um ano passado, depois do óleo vegetal transesterificado ser surgido no mercado, começou a ter problema as pessoas. Tá? Então, a partir de 1951, tem muitos estudos até lá. Eu não trouxe tudo, porque senão a gente ficava muitos episódios para falar sobre uma história, tá? Mas em 1951, o Dr. Ansel Keys, tá? Um conhecido professor americano de fisiologia da Universidade de Minnesota e habilidoso marqueteiro, tá? Marqueteiro, inspirado nas suas sugestões de outros autores, desenvolveu, né, a sua própria hipótese, Dieta Coração. Chamou-se o livro Dieta Coração. Tá? E iniciou o The Seven Country Studies, então, o estudo dos 7 países.
que acabou sendo publicado somente em 1970, 20 anos depois. Tá? Nele, Kiss afirma que as gorduras saturadas presentes em ovos, carnes vermelhas, manteigas, laticínios eram os responsáveis, né, pela ocorrência de doenças cardiovasculares, sob o conceito de que seriam causadoras do entupimento dos vasos sanguíneos. Um estudo que depois a gente vai descobrir que não é um estudo verdadeiro, assim, de confiança. Informado de que a população de Nápoles, na Itália, registrava um baixo índice de doenças cardiovasculares, então ele foi até lá, foi para a Itália, decidiu viajar até lá, e lá ele começou a estudar os hábitos alimentares das pessoas, que comiam muitas massas, pizzas, legumes regados em azeite e pouca carne vermelha, tá? Então, queijos, muitos queijos, frutas, e aí muito vinho também, as pessoas comiam muito vinho e pouca carne vermelha, que era servida somente com intervalos, né, a cada 2 semanas. Tá? Então, comiam carne vermelha somente de 2 em 2 semanas e comiam muitos carboidratos. E aí ele tirou uma conclusão de que o carboidrato não fazia mal e a gordura saturada da carne vermelha que era vilã. Tá? Vale citar que os tradicionais queijos italianos contêm 28% de gorduras saturadas, tá? Sendo que 1/3 a 2/3 são as gorduras saturadas. Tá? O que muitos não sabem dessa pesquisa, né, dos 7 países, é que na verdade a pesquisa não foi feita somente com 7 países, foi feita com 22 países. Só que ele escolheu somente 7 dentre os 22 para poder continuar com a falácia de que o colesterol fazia mal. No entanto, considerou seletivamente a informação de apenas 7. Tá? A evidência lhe parecia atrativa, claro, lógico. Por exemplo, a frequência de mortes por doenças cardiovasculares era muito maior em homens americanos com uma dieta rica em gorduras saturadas do que homens japoneses com uma dieta pouco a gordura saturada. Tudo bem, tá aí, tá certo. Mas a evidência ficou muito distorcida porque ele não incluiu outros fatos, como por exemplo, que os japoneses têm um hábito tradicional milenar, tá, de consumir muito menos comida que o americano e bem menos açúcares e alimentos processados quando comparado com os americanos. Então o japonês não vai comer produtos alimentícios como come o americano. Tá? Ele também não incluiu a França, que se enquadrou em porque não seguiu seus moldes. Então foi tudo tendencioso. Na França, para você ter uma ideia, o consumo de gordura saturada é elevado e os índices de morte de doenças cardiovasculares são baixos. Tá? Em 1955, aí começou a caça às bruxas. Em 1955, o presidente então dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, sofreu um ataque cardíaco. Então, dali começou a caça às bruxas. A saúde coronária se tornou uma prioridade americana, o que levou os pesquisadores financiados pelo governo a ficarem cada vez mais desesperados a encontrar uma solução para crescente índice de doenças cardíacas. Em decorrência da ideia de Kiss, né, ganharam força por seu estilo carismático e politicamente experiente, principalmente após a publicação de vários artigos científicos e livros de sua autoria. Então, a partir disso, começou a criar-se uma ideia de que a gordura saturada fazia mal. Mas quem será que está por trás de toda essa história? Nós provavelmente já sabemos. Em 1957, o bioquímico alemão Fred Kummer, naturalizado americano e professor da Universidade de Illinois, apresentou a primeira evidência científica isentando a culpa às gorduras saturadas, tá? Ao publicar um livro intitulado Colesterol Não é Culpado. Naquela publicação, salientou que o colesterol não era responsável pelas doenças cardíacas, mas sim as gorduras vegetais hidrogenadas do tipo trans. Infelizmente, a ciência foi ofuscada pelo malfadado estudo de Kiss. Deram muito mais atenção ao estudo de Kiss do que a esse estudo do outro doutor. Agora, vocês começam a perceber que há um interesse, onde manter a saúde não é lucrativo. E para quem essas pessoas trabalhavam? Sabe aquela história, segue o dinheiro, follow the money? Então, dieta saudável, a pedra angular para a prevenção do risco cardíaco. Tá? Claro que a gente vai falar muito sobre
tratamento, mas isso é mais adiante. Eu preciso montar uma história, criar um conhecimento para vocês saberem da onde a gente tirou essa história do colesterol. Por que eu posso falar assim, não pare, não use estatina? Eu tenho que fundamentar, eu tenho que mostrar para vocês a história. Conhecendo o passado, a gente consegue viver melhor no nosso presente e futuro. Tá? É evidente que os efeitos dos alimentos na saúde não podem ser, né, previstos por ser o conteúdo isolado de qualquer grupo de nutrientes. Tá, concordo. Sem considerar, de forma geral, a contribuição de seus macronutrientes. Tá? Então, se você pegar um alimento complexo, você não pode dizer se ele vai fazer bem ou mal, porque tem vários nutrientes compondo este nutriente. Tá? Laticínios integrais, carnes in natura, chocolate amargo, são alimentos ricos em ácidos graxos, saturados. Tá? Mas como matriz complexa, não está associada a um risco de aumentar doenças cardiovasculares, porque não tem como comprovar, porque eles estão, né, associados a outros macronutrientes. Ok? Agora, a pesquisa tem evidenciado que esses alimentos, né, são ricos em vitamina K2. E essa vitamina K2, que ainda a maioria dos cardiologistas não passam, é capaz de reduzir as calcificações arteriais, como queijos, ovos e chocolates amargos, que contribuem para uma redução substancial da pressão arterial em hipertensos. Então, a K2 é muito importante para você resolver problemas arteriais e pressóricos. Tá? A teoria do colesterol, portanto, é inconsistente e infundada, sendo necessário realizar os benefícios comprovados de um estilo de vida e uma alimentação saudável para a prevenção das doenças cardiovasculares. Não é medicamento que vai te salvar, é a nutrição. Tá? Assim, em vez de focar em um único nutriente, as diretrizes estéticas deveriam considerar a qualidade geral da dieta alimentar, inclusive o consumo de alimentos processados, como carboidratos refinados, as gorduras modificadas, transesterificadas. Essa, na verdade, seria a melhor contribuição para a redução dos riscos cardiovasculares, e não buscar um medicamento e continuar comendo errado. Tá? Para você ter uma ideia, um humano saudável, normal, a quantidade de gordura corporal dele varia para o homem de 12% a 23% e na mulher de 24% a 34%. Pois bem, agora, você sabia que o seu cérebro é constituído 60% de gordura, sendo o órgão com maior alto conteúdo lipídico, muito similar ao tecido adiposo? Seu cérebro é gordura. Tá? E esse colesterol, que constitui 2% do corpo, tá? Do peso corpóreo, 25% dele está no teu cérebro para fazer função cognitiva. Olha a importância do seu colesterol. Se o seu colesterol está baixo, você tem deficiência cognitiva. Se o colesterol está elevado, você melhora a sua cognição. Está muito relacionado com Alzheimer, não é mesmo? Alguns estudos, né, realizados, principalmente do Dr. Sinatra, um cardiologista famoso americano, né, e outros renomados também, o procedimento aconselhado para a redução da ingestão de gordura saturada, na realidade, está aumentando o risco da obesidade. Né? Quanto menos gordura saturada você consome, maior ingestão de carboidrato, maior aumento da obesidade. Tá? E doenças cardíacas. E ambos defendem que os alimentos ricos em gordura saturada são benéficos para doenças, né, cardíacas, pois ajudam a mudar o seu padrão de partículas pequenas densas nocivas. Então, seu médico já pediu a lipo A e a lipo B, né, para saber qual o nível de se há lesão ou não desse colesterol no seu sangue? A lipo A, a lipo B vai te trazer essa facilidade para saber, tá? Então, para você ter uma ideia, apesar de seus ácidos graxos saturados serem capazes de aumentar a ideia, na maioria dos seus níveis, isso não se traduz no aumento dos níveis de partículas nocivas B. Ao invés disso, ajudam a alterar o padrão para partículas tipo A, consideradas boas, que estão muito menos relacionadas ao risco cardíaco. Então, se você comer gordura saturada, você aumenta a lipo A. Se você consome gorduras transesterificadas, insaturadas, você aumenta a tipo B. Faz o teste, você vai ver. Faz o exame, vocês vão perceber. A substituição da gordura saturada por óleo vegetal,
insaturados, né, óleos insaturados, hidrogenados, né, embora tenha efetivamente diminuído o colesterol sérico total em 13%, aumentou a mortalidade e os eventos cardiovasculares, sendo que para cada redução de 30 mg de colesterol sérico, o risco de morte aumenta 22%. Então, quanto mais baixo o seu colesterol, maior risco de morte. Okay? Então, uma conclusão. Hoje a gente vai ficar por aqui. Essa conclusão é interessante. Os estudos dos 7 países e outras ações de interesses escusos, muito duvidosos, conseguiram sobrepor a verdadeira ciência e promoverem a teoria da dislipidemia que impera atualmente e incrimina a gordura saturada e o colesterol como os responsáveis primários pelas doenças cardiovasculares. Como eles incriminam também o óleo de coco, né? Tem uma doutora americana que disse que o óleo de coco é super tóxico, e justamente ao contrário. Pergunta para quem ela trabalha, quem paga o salário dela, se vocês vão descobrir por que ela fala isso, tá? Consequentemente, ocorreu a modificação do padrão alimentar humano, que foi estabelecido pela evolução dos milhões de anos do Homo sapiens, fazendo com que as gorduras naturais fossem maciçamente substituídas pelos carboidratos refinados e pelas gorduras industrialmente modificadas, que sabidamente são agentes inflamatórios e os verdadeiros responsáveis pelas doenças degenerativas crônicas que assolam a nossa população. Essa intervenção que criminaliza as gorduras saturadas são contestáveis de acordo com muitas sustentações científicas e tem sido um grande erro da dieta, pois não estão refletindo a diminuição das doenças que propunham ser evitadas. Pelo contrário, tem promovido o crescimento índice, né, estadístico das mesmas. Quanto mais óleo vegetal você consome, quanto mais você tenta cuidar tirando as gorduras, mais venda de remédio, mais pessoas com infarto no miocárdio, mais problemas cardíacos. Essa conta não fecha. Quer dizer, quanto menos gordura você consome, mais doente você fica. Tem alguma coisa que está errada. Semana que vem nós continuamos, vai ter mais um pouco, né, do conhecimento. A gente vai falar sobre HDL, LDL, triglicerídeos. Vocês vão saber que não existe colesterol bom nem ruim. Só existe um colesterol. E o que sobe no sangue não é o colesterol, são outras coisas, ok? Mas essa semana ficamos por aqui, uma excelente semana, boa festa para a cidade e até a próxima.